Como Oscar Niemeyer morreu? Oscar Niemeyer foi um dos mais importantes arquitetos brasileiros, reconhecido internacionalmente por suas obras modernistas e inovadoras. Entre seus projetos mais famosos, estão os edifícios públicos de Brasília, a capital do Brasil, que ele ajudou a planejar e construir junto com o urbanista Lúcio Costa. Ele também projetou obras em outros países como a sede da ONU em Nova York. Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, nasceu no dia 15 de dezembro de 1907, no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Ele era filho de Oscar de Niemeyer Soares e Delfina Ribeiro de Almeida. Além de Oscar, o casal teve mais 3 filhos. A infância de Oscar foi vivida sem maiores preocupações. Seu avô havia sido ministro do Supremo Tribunal Federal e deixou como herança uma belíssima casa no bairro de Laranjeiras. Seu pai trabalhava como tipógrafo, e o que ganhava dava para sustentar a casa, já sua mãe era responsável pela criação dos filhos. Como um jovem carioca, Oscar passou a infância brincando nas ruas do bairro, jogando bola, soltando pipa e nadando no mar. Durante essa fase de sua vida, ele já demonstrava um grande talento para o desenho e para as artes. Oscar Niemeyer pôde estudar nas escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro, como o Colégio Santo Antônio Maria Zacaria. Em 1928, após terminar o ensino médio, Niemeyer se casa ainda muito jovem, aos 21 anos, com sua namorada de adolescência, Anita Baldo, que estava com 18 anos. Anita era filha de imigrantes italianos, e seguia o catolicismo. Mesmo Niemeyer sendo ateu, ele se casa na igreja, respeitando o desejo de sua noiva de ter um casamento tradicional. Um ano depois de sua formatura, Oscar decide se matricular no curso de Engenharia e Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Em 1930, nasce sua primeira e única filha, Ana Maria. Com o nascimento da criança, Niemeyer precisou buscar trabalho junto ao seu pai, na tipografia da família. Porém, mesmo passando por dificuldades financeiras, Niemeyer decide fazer seu primeiro estágio no escritório de Lúcio Costa e Carlos Leão, 2 expoentes da arquitetura moderna brasileira. Durante o estágio, Niemeyer não era remunerado, porém a experiência acabou sendo fundamental para o arquiteto encontrar sua identidade profissional. Oscar Niemeyer se formou em engenheiro-arquiteto em 1934 e rapidamente começou a se destacar como um jovem arquiteto promissor. Em 1936, aos 29 anos, Niemeyer é convidado por Lúcio Costa para integrar a equipe que ficaria responsável por projetar a nova sede do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro. Para o projeto, Lúcio Costa optou em trabalhar com jovens arquitetos. Durante a construção do ministério, o renomado arquiteto franco-suíço Le Corbusier veio ao Brasil para ajudar a projetar o edifício. Niemeyer aprendeu muito com Le Corbusier, mas também desenvolveu seu próprio estilo, baseado no uso criativo do concreto armado, nas formas curvas e nos vãos livres. Em 1940, enquanto Niemeyer era um jovem arquiteto que trabalhava no escritório de Lúcio Costa, ele vai receber uma oportunidade que se tornará o primeiro passo, para ele se tornar um dos maiores arquitetos do mundo. Na época, Juscelino Kubitschek era prefeito de Belo Horizonte, e tinha a ambição de transformar a cidade em um polo cultural e moderno. Kubitschek encomendou a Lúcio Costa um projeto para uma área às margens da Lagoa da Pampulha, onde pretendia construir um complexo de lazer e turismo. Costa aceitou o desafio, e delegou a Niemeyer a tarefa de desenhar os edifícios que comporiam o conjunto, uma igreja, um cassino, um clube e um hotel. Niemeyer aproveitou a oportunidade para mostrar sua criatividade e ousadia, rompendo com os padrões da arquitetura tradicional e utilizando formas curvas e orgânicas, inspiradas na paisagem natural e na cultura brasileira. O resultado foi um marco da arquitetura moderna no país e no mundo, que chamou a atenção de Kubitschek. O prefeito ficou impressionado com o talento de Niemeyer e estabeleceu uma relação de amizade e confiança com ele. O Complexo da Pampulha foi completado em 1943 e recebeu reconhecimento internacional, projetando o nome de Oscar Niemeyer para o mundo. Em 1945, Oscar Niemeyer se filiou ao Partido Comunista Brasileiro, quando o partido foi legalizado após o fim do Estado Novo. Ele participou ativamente da campanha de Luiz Carlos Prestes, o líder comunista que concorreu à presidência da República naquele ano.
Niemeyer nunca escondeu sua simpatia pelo comunismo e pela União Soviética. Ele visitou o país várias vezes e recebeu o Prêmio Lenin da Paz em 1963. Ele também se solidarizou com outras revoluções socialistas, como a de Cuba e a de Angola. Em 1947, Niemeyer integrou a equipe internacional que trabalhou no projeto da Sede das Nações Unidas. Niemeyer foi o autor do Projeto Básico, que previa um edifício horizontal para a Assembleia Geral e um edifício vertical para o Secretariado, separados por uma praça aberta. Mesmo com o reconhecimento de seu trabalho em terras americanas, Niemeyer trabalhou muito pouco nos Estados Unidos, principalmente por causa de sua predileção por ideias comunistas. Muitas portas acabaram sendo fechadas para ele nos Estados Unidos. Durante os anos seguintes, Oscar Niemeyer continuou produzindo obras arquitetônicas de grande relevância, não apenas no Brasil como em outras partes do mundo. Entre seus principais trabalhos estão o Parque Ibirapuera, em 1951 e o Edifício Copan, em 1954. Ambos os projetos localizados na cidade de São Paulo. Em 1956, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República, e decidiu cumprir a promessa de transferir a capital do Brasil do Rio de Janeiro para o interior do país. Para isso, ele convocou Lúcio Costa para elaborar o plano urbanístico da nova cidade, e Oscar Niemeyer para projetar os principais edifícios públicos. A construção de Brasília será sua obra mais grandiosa e reconhecida mundialmente. Niemeyer teve a oportunidade de criar uma cidade do zero, seguindo as diretrizes de Lúcio Costa. Ele projetou diversos prédios importantes em Brasília, incluindo o Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente, a Catedral Metropolitana, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, com sua fachada curva. Todos esses edifícios fazem parte da Praça dos Três Poderes, o centro político e simbólico da capital. O projeto de Brasília foi um grande desafio para Oscar Niemeyer. Ele e sua equipe tiveram que trabalhar em ritmo acelerado para entregar a cidade em 4 anos. Ele enfrentou dificuldades técnicas, climáticas e políticas. Ele também teve que lidar com as críticas de alguns setores da sociedade, que consideravam sua arquitetura extravagante, elitista ou até mesmo comunista. Quando o Brasil entra no período do regime militar em 1964, Oscar Niemeyer começou a sofrer fortes retaliações por seu posicionamento político. Membro do Partido Comunista Brasileiro desde 1945, ele sempre defendeu os ideais de esquerda. Por isso, após o início do regime militar, ele foi considerado um inimigo do regime e teve seus projetos censurados e boicotados. Além disso, ele sofreu ameaças e invasões em seu escritório e em sua casa. Sem condições de trabalhar no Brasil, Niemeyer decidiu se exilar em 1967, seguindo para a França, onde já tinha uma reputação internacional. Lá, ele abriu um escritório em Paris e recebeu o apoio do presidente Charles de Gaulle, que lhe concedeu autorização para exercer sua profissão no país. Durante os 10 anos em que viveu fora do Brasil, Niemeyer realizou obras importantes em vários países, como a sede do Partido Comunista Francês, em Paris, a Universidade de Constantine, na Argélia, a Mesquita de Argel, também na Argélia, e o Centro Cultural Le Havre, na França. Niemeyer também manteve sua militância política no exílio, participando de eventos e manifestações contra a ditadura brasileira e em favor da democracia. Em 1979, após a aprovação da Lei da Anistia, que permitiu o retorno dos exilados políticos ao Brasil, Niemeyer voltou ao seu país natal. Após sua volta ao Brasil, o arquiteto continuou sua trajetória de grandes obras, mesmo já estando com uma idade avançada. Seu talento e capacidade de produção continuaram inalterados, e ele ainda realizou grandes obras, como o Memorial Juscelino Kubitschek, em 1980, o Sambódromo do Rio de Janeiro, em 1984, e o Memorial da América Latina, em 1987. Em 1988, aos 81 anos, Niemeyer recebeu o Prêmio Pritzker de Arquitetura, o prêmio de maior prestígio da arquitetura mundial. Em 2002 foi inaugurado o complexo do Museu Oscar Niemeyer na cidade de Curitiba. Seus últimos anos de vida foram marcados por algumas perdas familiares. Sua esposa e companheira de quase toda uma vida, Anita Baldo, faleceu em 2004, aos 94 anos.
Embora a morte de sua esposa o tenha afetado, ele continuou trabalhando. Mesmo estando com 98 anos, Niemeyer se casa novamente, com sua secretária, Vera Lúcia Cabreira, que estava com 60 anos. Seu casamento aconteceu sem que sua filha Ana Maria soubesse, o que gerou um mal-estar na família. Após mais de 100 anos sem apresentar maiores problemas de saúde, Niemeyer vai começar a sentir o peso da idade. Em 23 de setembro de 2009, o arquiteto é internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, após sentir fortes dores abdominais. Ele é submetido a 2 cirurgias, uma para retirar uma pedra na vesícula, e a segunda para a remoção de um tumor no intestino. No ano de 2012, Niemeyer perdeu sua filha Ana Maria. O arquiteto ficou muito abalado ao receber a notícia da morte de sua única filha. Ele desejava ir ao enterro de sua filha, porém, não pôde devido à proibição médica. Nos meses seguintes, ele foi internado algumas vezes apresentando quadro de pneumonia e desidratação. Poucos dias antes de completar 105 anos de idade, o arquiteto foi internado novamente no Hospital Samaritano, para o que seria sua última internação. Oscar Niemeyer faleceu no Rio de Janeiro, em 5 de dezembro de 2012, às 21h55, em decorrência de uma infecção respiratória. Ele estava com 104 anos de idade. A morte do arquiteto causou uma comoção nacional e internacional. Ele foi velado no Palácio do Planalto, onde estavam presentes personalidades e políticos, como ministros e a presidente Dilma Rousseff. Seu corpo encontra-se sepultado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. Oscar Niemeyer deixou um legado inestimável para a arquitetura e para a cultura brasileira. Sua obra é admirada por milhões de pessoas em todo o mundo. Ele é um dos brasileiros mais reconhecidos mundialmente. E foi assim que Oscar Niemeyer morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.